Bom, a gente fala agora um pouco de carnaval no sentido de uma conscientização, né, do que acontece e tem acontecido com mais frequência, que são as mulheres, de alguma forma, se mobilizando para exigirem respeito e conseguirem, de alguma forma, tranquilamente curtir o carnaval, né, com folia, com alegria, com música, que no final das contas esse é o objetivo principal disso. A gente vai conversar agora com a advogada e uma das fundadoras do Levante Mulheres Viva, Alice Ferreira, que faz parte desse grupo que foi criado lá em 2025 para lutar contra o feminicídio e outras violências sofridas pelas mulheres e tem ido às ruas como uma forma de protesto também, né? A festa no sentido até de um protesto. Alice, obrigada por estar aqui. Bom dia para você. Bom dia, bom dia. Obrigada pelo convite. Bom, vocês se movimentam em outras pautas, né? Não só o carnaval, usando agora desse ano o carnaval para chamar a atenção para um tipo de conversa que muitas vezes a sociedade foge um pouco, né, de ter, que é ficar focando na questão da alegria, da folia, vamos todo mundo se divertir, mas é importante a gente lembrar que o respeito, né, existe, ele precisa ser de alguma forma lembrado quando também se está na folia, quando também está nesse momento de relaxamento. Queria que você falasse um pouco dessa chegada ao Carnaval paulistano e de como essa mensagem tem sido passada nos blocos aqui. Então, nós tivemos uma ideia de aproveitar o movimento do Carnaval, que é a maior manifestação cultural do Brasil, para trazer pautas relevantes, mas sem ser de uma forma pesada. Então, nós fizemos uma marchinha para continuar falando do feminicídio. A gente vê casos horríveis todas as semanas, inclusive essa semana que vocês acabaram de mencionar antes da minha entrada. E então são assuntos que não podem surgir apenas em uma manifestação e morrer ao longo do ano. É importante que se fale a todo momento, até para pressionar o poder público com uma demanda urgente da sociedade. Então, nós fizemos o nosso mote, que o carnaval também é luta, o carnaval também é respeito, e a gente pode estar pulando a avenida, pulando um bloco, pensando em questões que a gente tem que levar para o resto da vida até que elas sejam resolvidas. Então, nós fizemos uma parceria com as meninas do Não é Não, que já é um coletivo muito antigo, que atua muito no Recife e no Rio de Janeiro, para também trazer para São Paulo, fazendo tatuagens, e as pessoas, elas não se sentem intimidadas, elas gostam, elas falam, é isso aí, vamos continuar falando nisso, colocam tatuagem no corpo. Então, está sendo um movimento bem bacana de levar para o dia a dia todos esses problemas, mas não somente em momentos de dor, quando vem uma notícia muito grave, mas também em momentos de confraternização. Alice, eu me lembro de quando eu pulava carnaval, a gente via cenas chocantes, assim, de aproximações de meninos contra mim. Aliás, acho que dá pra dizer contra mesmo, porque era uma coisa realmente forçada, o beijo forçado. Lembra do carnaval do beijo forçado? Que começou-se a discutir se o beijo forçado era legítimo ou não, meu Deus do céu. Né? Gente passando a mão nas nádegas, puxando mulheres pelo cabelo. Você vai em festa do peão, até hoje tem homem que laça a mulher. Como se fosse um animal. Mas eu tenho a impressão que as novas gerações, né, pelo menos uma parte mais esclarecida da nova geração, tem uma certa repulsa por esse tipo de... Não toda ela, né, infelizmente, mas que a coisa tá melhorando, tá andando, ainda que numa velocidade menor do que desejaríamos. Quem é que tá puxando a corda pro outro lado? Porque todo movimento, né, de conscientização enfrenta sempre essa resistência. Quem é que forma essa resistência aqui no Brasil e, na sua opinião, por quê? Então, eu acredito que as coisas elas estão melhorando justamente por a gente falar mais sobre elas. Diferente do passado, onde uma mulher se sentia constrangida e muitas vezes não tinha nem coragem de levantar que não havia gostado daquela abordagem, hoje em dia a gente vê um coro mais unido de pessoas tendo a mesma opinião, a mesma percepção e enfrentando quando vem uma situação de assédio. A gente não intervém mais quando o assédio é conosco, mas também quando nós vemos uma colega do lado que está se sentindo constrangida. Eu acho que esse puxar de corda
quem agride dificilmente toma consciência do seu ato nocivo. Mas quando tem muitas pessoas falando isso não é legal, isso não é bacana, isso não é correto, torna-se difícil deixar de ver o problema. Então, torna-se difícil de continuar agindo da mesma forma. No carnaval, a gente vê também que as pessoas elas continuam paquerando, beijando na boca, mas o ato agressivo de puxar o outro, ele já vai ser repelido até pelas pessoas que estão em volta. Então, é esse avanço que eu acho que a gente consegue perceber. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é essa atuação mesmo durante o carnaval, né? Durante o bloco de rua. Eu sei que vocês têm, por exemplo, uma ação programada no Bloco Kizomba, né? No Rio de Janeiro, ali integrante da Liga Amigos do Zé Pereira, que vai emprestar bateria para conscientização, né? Desse combate ao feminicídio, por exemplo. Aqui em São Paulo, como é que está sendo? Nós fomos em mais de 8 blocos em São Paulo. Teve na semana passada, tem nessa semana. A partir das 9 a gente já vai estar na rua, de hoje mesmo. E nós temos uma frente que é de trazer discussões por forma de arte. Então, fizemos uma marchinha, cantamos junto com algumas baterias, para tentar também chamar famílias para discutir esse assunto, né? Uma coisa é você estar fazendo um protesto de um tom mais sério, outra coisa é você criar um movimento a partir de uma música que você consiga cantar com seus filhos. Também as tatuagens do corpo, elas são interessantes, que não é não, nos queremos vivas. Isso são tons artísticos para trazer consciência. Então você vai colocando no linguajar da pessoa mesmo que aquilo é importante e relevante. Além disso, nós temos também muitas voluntárias que estão nas ruas para falar de assédio, para acolher eventuais vítimas. Também tem uma ação da OAB, que é Todas por Todas, onde a OAB ela vai com advogadas voluntárias fazendo monitoramento do carnaval, para em casos de pessoas que queiram fazer uma denúncia, se sintam constrangidas ou alguém esteja passando mal e sofrendo eventual assédio, a OAB intervém imediatamente. Então tem o lado pedagógico, artístico, lúdico e o preventivo, de ter essas voluntárias, e também o combativo, de atuar a partir de uma situação de denúncia. Alice, vocês têm estatísticas sobre quais são os locais mais perigosos para ser mulher no Brasil durante o carnaval? Onde são os blocos em que são registrados mais... Sim? Eu acredito que é no Brasil inteiro, assim. O que, infelizmente, une todas as mulheres no mundo é ser vítima de violência. O que pode acontecer de ser uma situação mais perigosa ou não é como você está vulnerável mediante o risco. Então, algumas dicas de prevenção, eu até aspas prevenção, porque a gente previne quando o outro lado não ataca, né? Sim. Mas umas dicas de prevenção é ter esse consumo consciente do álcool, a redução de danos, não andar sozinha. Estar sozinha é estar muito vulnerável em grandes aglomerações, em ambiente com bebida, onde também pode estourar alguma confusão a qualquer momento. Se você está acompanhada com pessoas de confiança, compartilha sua localização e tem um consumo responsável de substâncias, isso já é uma prevenção de não estar tão vulnerável a violências. Agora, quando você não toma esse cuidado, não importa em qual lugar você vai estar curtindo uma folia. Bebe álcool, o rebaixamento de consciência acontece, você já se torna uma pessoa vulnerável. Então, a gente tenta tratar isso de uma forma uníssona, porque, infelizmente, é muito comum, né? Você pode estar num bloco pequeno, num super bloco, você pode se colocar em vulnerabilidade do mesmo jeito. Estava lendo aqui a letra da marchinha de vocês, né? E vocês vão pro lado de celebrar a vida, né? Que é conta comigo, menina, estamos vivas, vem rir bem alto, menina, mulheres vivas, e vem sem medo, menina, te quero viva, estamos juntas, te quero viva, a gente brilha, ninguém apaga, menina. Bonita aqui a mensagem, né? Que passa aqui para todo mundo. Porque é isso, a gente consegue conversar de um tema importante também com as famílias, com as crianças, com os jovens. Quando a gente cantou no bloco do Casa Comigo semana passada, foi muito lindo. Tinha adolescentes, assim, de 16 anos, em grupo, pulando e cantando junto. As notícias já são tão duras todos os dias, nos jornais, nas rádios. Então, trazer o tema em um outro tom, em uma outra perspectiva, é uma ação pequena, é um grãozinho ali, uma formiguinha, mas que ela seja contínua para que não se apague. Temos algumas mensagens aqui.
Me ajuda. Vou ler algumas antes, e eu vou deixar essa para a última, porque eu tenho mais uma perguntinha. Janete, as mulheres se emanciparam, se firmaram, os homens continuam a ser educados para serem machos, por isso matam e se matam. Faz sentido. Lurdeca, peguei bronca do carnaval por ser assediada sem parar, não tinha alegria, eram homens querendo te beijar na marra, isso me deixou irritada com o carnaval. Eu me lembrei de uma cena, Carol, contei aqui já faz muito tempo. Eu trabalhava ali na Jovem Pan com a Joaquim Eugênio de Lima e estacionava meu carro lá embaixão, então todo dia eu descia andando a Joaquim Eugênio. E um dia, tava descendo andando na minha frente uma mulher que dava pra ver que era uma mulher considerada bonita, né? Pelo padrão de beleza, assim, uma mulher bonita. Cara, nos 3 quarteirões que essa mulher foi caminhando na minha frente, ela recebeu, assim, umas 8 buzinadas de carro, um cara colocando meio corpo pra fora do carro, gritando gostosa, não sei o que lá, do que essa eu te pego. Cara, isso nos 3 quarteirões, eu olhando aquilo, cara, ficava chocado de imaginar que aquilo era a vida daquela mulher. Né? Simplesmente por existir. Né? É uma coisa horrenda. Mas eu peguei um desvio aqui. Eu queria falar sobre essa pergunta aqui da Kimi. Não é bem a pergunta, é um relato. Vivi uma experiência como mulher de interferir em uma briga de casal na rua. Ela estava sendo agredida fisicamente e eu fui repreendida pela mulher. Em 1985, foi entre 85 e 90. Era como se na época a garota achasse que não era o meu direito interferir em uma situação com o homem dela. Mas, de novo, estamos falando aqui da segunda metade da década de 80. Isso existe ainda? Quer dizer, existe, é claro que existe, mas esse é um problema relevante até hoje, Alice? Existe, é relevante, mas assim, são vários aspectos, né? Existe o aspecto psicológico de uma relação de codependência emocional, onde as pessoas elas são violentas e elas não conseguem quebrar esse ciclo de violência. Esse é um ponto. A gente pode ver esse relato de 85 se repetindo hoje em dia. O outro ponto é, a gente não pode ceder o nosso senso de o que é correto, digno e de justiça por conta dessas questões psicológicas. Violência não é resposta, violência não é uma alternativa. A gente tem que se meter sim, lógico, ela interferiu de forma imediata. Se a pessoa não concordou com a intervenção, chama a polícia, chama a polícia. Ah, mas eu não quero levar o meu companheiro, o agressor, para sofrer um processo criminal. Aí é ele que tem que não praticar o ato de violência. Agora, socialmente, nós entendemos que a agressão é um crime. Então, se é um crime, ele tem que ser punido como tal. Esse é um ponto. A outra questão é do primeiro comentário, né, falando de que os homens são educados a ser machos. E isso também não é só ruim para nós mulheres, é ruim para os homens também. Imagina você crescer achando que tudo que você vai conquistar na vida, até afetivamente, vem mediante forçar, mediante violência. Você não tem liberdade nem complexidade de desenvolvimento psíquico para entender que a vida tem outras nuances, outras formas de sentir, outras formas de interagir, outras formas de conquistar a pessoa do seu lado. Então, assim, essa criação rígida, machista, agressiva, ela é nociva para uma sociedade como um todo. Você não se desenvolve como indivíduo, você machuca outras pessoas, você tem filhos e você reproduz essa ação para os seus filhos, que também não vão conseguir se desenvolver. Então, tá vendo como essa cadeia, ela é muito maior do que o ato de violência em si, mas ela é também geracional, e por isso que a gente bate nessa tecla de que a violência, ela é tratada como um foco muito perigoso pelo poder público, e o nosso papel como sociedade é cobrar e também educar. Então, tratar com arte, além da puxada de responsabilidade do poder público, da justiça, do executivo, do legislativo, é também uma forma de combater toda essa cultura nociva, que a gente vê que é possível mudar, porque em outros países isso também pode ser diferente.
Você sabe que eu acredito na melhora geracional, né? Eu tenho certeza que nossa geração será melhor. Bom, já está sendo melhor que a anterior. E melhor no sentido de mais aberta, né? Enfim, e a anterior melhor que a que veio antes, né? Desculpa, Alice, você pode falar. Não, é só uma outra coisa que eu lembrei, é que você estava falando da moça que foi assediada em diversos quarteirões, né? Uhum. Eu estava em uma roda com a Luciana Temer no começo da semana e ela trouxe dados que, infelizmente, isso aconteceu com uma mulher, mas isso é muito comum acontecer com meninas de 12, 14 anos. Então, ela cresce sendo assediada quando ela ainda nem começou a sua vida afetiva, quando ela ainda é uma criança, ela ainda é considerada uma jovem. Então, imagina o que é crescer sofrendo essas violências, essas invasões, andando na rua. E imagina o que se passa na cabeça de uma pessoa de se sentir na liberdade de fazer isso com uma pessoa desconhecida, independente da idade, né? Mas, gente, não Então, vai longe. Eu tenho na minha tá. memória muito recente, assim, de adolescente, 13 anos, 12 anos, indo pra escola a pé, e sabendo que quando eu passava em frente a uma obra, eu tinha que atravessar a rua. E era instintivo. Nossa, aquele estereótipo da obra existe mesmo, né? Mas é isso, assim, era aquela questão, você sabia que tinha adulto, que tava ali olhando e tal, eles ficavam de uma maneira que você sabia que ia rolar. Eu atravessava a rua, e eu nem sabia o que eu tava fazendo, eu só tava instintivamente desviando de uma agressão que eu sabia que ia ter. Imagino que não é por serem operários, é por ser uma reunião de muitos homens. Exato, né? exato. Que Podia não se ser um sentem bar, no direito podia ser de falar do corpo alheio. Eu tava de mochila, 12 anos. Né? 12 anos. É uma memória assim, muito presente. Assim. Então a gente aprende desde cedo o que a gente precisa fazer ou não, que seja por susto. Né? Mas é sempre respondendo a uma agressão que vem de fora. Cara, e aí é legal essa mensagem aqui do nosso ouvinte, que eu acredito nisso, eu acredito na melhora geracional, eu acredito que as gerações vão se melhorando pela conversa, pela educação, né? Enfim, e pela informação também. O Luciano escreve: eu sou pai de um casal, eu também, Luciano. E um desafio que eu tenho pra mim é criar minha filha pra se defender de machos babacas e que meu filho não seja um. Essa é uma obsessão lá em casa também, Luciano. E eu conto muito com a participação dos meus filhos pra puxarem minha orelha nos momentos em que eu caí em algumas armadilhas geracionais de coisas que eram aceitáveis na época em que eu era garoto e que hoje não são mais. E não é que a gente está destinado a ser menos aberto do que os nossos filhos, né? Isso não é um determinismo. Eu me sinto muito melhor hoje nessa relação entre gêneros do que eu era com 18 anos. Eu tenho certeza que eu melhorei, que o meu pai melhorou. Né? Porque ele quis melhorar, porque ele entendeu que precisava aprender. A mesma coisa vale pra mim. E eu, sinceramente, cara, eu não consigo entender como alguém acha que você melhorar como ser humano faz parte de uma lógica de que o mundo está muito chato. E de que, antigamente podia... Outras formas de se divertir, né? Desculpa, Alice, não deu pra te ouvir. Existem muitas outras formas de se divertir e não achar que uma coisa é chata. A gente só tem que relembrar, especialmente os homens, que a vida é muito mais do que tipos de violência e possibilidades de violência. Cara, tá achando a vida chata? Vai num tobogã, é super divertido. Não há diversão em você subjugar uma outra pessoa. Pelo amor de Deus, cara, melhorem. Mas eu tô vendo que as mensagens aqui estão... nesse nível, né? Num altíssimo nível. Realmente. Altíssimo nível. Não sei se é porque no fim de semana eles desligam os robôs, ou se a galera mais execrável dorme até mais tarde, mas hoje eu tô gostando muito aqui da participação do ouvinte. Muito bem, então a gente agradece a Alice Ferreira, advogada e uma das fundadoras do Levante Mulheres Vivas, um grupo criado aí para lutar contra o feminicídio, mas também está presente no Carnaval para ajudar a gente a discutir esse grande problema.